Como é que era o nome do cursinho que ele fazia lá? PVNC, Pré-Vestibular Comunitário para Negros e Carentes. Para negros e carentes. Tu acha que tem a influência, irmão, nessa situação de ser um cara negro, ser um cara pobre, sair da onde tu saiu? Hoje você tá chegando onde você chegou, mas lá atrás, pô, o caminho poderia ser diferente, irmão? Pô, Caetano. O ca- Tá ligado o que eu tô falando? Pô, no Rio de Janeiro, Tô irmão. perfeitamente, No Rio Caetano. de Sim. Janeiro. Porque, doutor, hoje você tá, graças a Deus, Deus trilhou o seu caminho para você ser um advogado. Mas a gente viu semana passada a situação, por exemplo, do Pose do Rodo, que é um homem negro, né, que veio da comunidade, foi preso, passou as paradas. Ele tem vários documentos, vários vídeos na internet aí, ele contando o que aconteceu. E hoje ele tá numa situação de destaque. Mas, pô, a polícia foi lá na casa dele, algemou o cara. Tipo assim, a realidade do cara foi totalmente diferente. Você, eu posso considerar, pô, caraca, meu, meu parceiro, o Glaucio venceu, mano. Aqui eu posso falar pra você, pô, aqui a favela venceu, mano. Tá ligado? Aqui a favela venceu. E lá, mano? Que os caras botam algema no negro, que botam algema no camarada. E lá o cara venceu, pô. Então, foi bom você ter tocado nesse assunto. Quando a gente fala que a favela venceu, né? Eu lembro que no aniversário meu, eu cheguei em casa e aí, assim, minha filha não deixa passar nada em branco. Sempre tem uma coisinha. E aí tinha uma festinha surpresa para mim. E aí tinha os meus livros. E aí estava escrito A Favela Venceu. Quando eu abri, assim, abri o portão da garagem, já botou uma música e tal, aquela gaiofa. E ela falou, a favela venceu. Com relação ao MC Pose, assim, pô, a favela venceu. Ele venceu. Eu venci. Por que eu falo isso? Porque eu estava até vendo uma fala de um amigo, de um outro grande criminalista. Ele fala assim, pô, é complicado a gente falar que a favela venceu. Por quê? Porque você vai numa comunidade, ainda tem esgoto. Em algumas, a pessoa tem luz, mas é gato. A pessoa tem água ali direto, mas também é um gato de água. Os serviços básicos não entraram ou não entram. Muitas vezes a gente culpa só o Estado, né? Pô, o Estado não vem aqui. O único braço do Estado que entra é a polícia. Teve um projeto do PAC no segundo governo Lula. Então, assim, ele colocou lá no Complexo do Alemão, na Penha, ele revolucionou aquele complexo. 2010. Em serviços. Em serviços. Então, assim, à época, notícias da época, diziam que os traficantes de lá fizeram um acordo com o governo para deixar que a estrutura do Estado entrasse. Então, fizeram grandes obras lá, fizeram aquele teleférico, que é operado pela Supervia. Então, notícia que a gente tem é que foi feito um acordo entre os traficantes e o Estado para que os serviços chegassem até a população, que é quem precisa. Já em outras comunidades, isso não aconteceu. Comunidades super pobres, né? Você entra e você percebe que os serviços não chegaram. Então, assim, a gente tem hoje acordos políticos em Brasília, nas assembleias legislativas dos estados. Por que não um acordo entre essas facções e o poder público para deixar os serviços chegarem? Entende o que eu estou falando? Por quê?
Fala assim, como é que um negro hoje ele consegue mudar a sua história de vida? Ou é através da educação, do estudo, ou através do esporte. Eu só consigo enxergar essas duas maneiras. Uhum. Eu consegui mudar a minha história de vida Através da educação. através da educação. Então, assim, se eu puder dar exemplo para alguém, eu vou falar, pô, estuda. Eu tinha um professor na Fundação Bradesco que ele falava assim, eu não conheço um CDF. Não sei se você se recorda desse termo, CDF. Sim, já é claro. Cabeça de ferro. Eu não conheço um CDF ferrado, que virou um adulto e ficou ferrado. Tá todo mundo bem de vida. Uhum. Então, desculpa. Você está propondo que bandido faça acordo com o Estado? Pô, não tem acordo. Pô, não existe isso. Eu acho que seria uma hipocrisia a gente de afirmar que não existe isso. Será que não existe mesmo? Aí é uma questão bem... É bem complexo isso. Complexo, porque Paulo Freire ele já dizia, quando a educação não transforma, o sonho do oprimido é se tornar opressor. O posicionamento, da forma que você está colocando, é a forma como a sociedade coloca e deve colocar, sim. O que eu estou falando é o seguinte, será que a gente pode afirmar que esse acordo já não existe? Tecnicamente falando? A polícia, o Estado não faz acordo com o bandido. Vamos lá. Pô, mas na prática Então, a gente sabe que você vira a esquina... Você vai entender o que eu estou falando. Uhum. Você lembra da visita do Papa João Paulo II, em 2007? Lembro. Lembra? O filme Tropa de Elite 1. A visita do Papa. A visita do Papa. Qual era a missão do BOPE naquela época? A nossa missão é apaziguar o Turano. Certo? Não poderia ter roubo, não poderia ter sequestro, não poderia ter nada. O crime naquela época, no Morro do Turano, deixou de existir? Continua existindo. O Papa pôde dormir lá na casa do bispo? Pôde. Não foi feito um acordo? Durante a ECO 92, que o exército estava na rua, para garantir a segurança das delegações, aconteceu alguma coisa no estado do Rio de Janeiro? Não. Quando tem algum evento de magnitude internacional, onde os holofotes do mundo estão aqui na nossa cidade, acontece alguma coisa? Nada. Tem acordo ou não tem? Tá entendendo o que eu tô falando agora? Tô entendendo. Eu tô falando alguma coisa que, assim, nesse momento agora para você pareça absurdo? Não, nesse momento não. A É gente chega à isso. conclusão, né, mano? É isso que eu tô falando. Você não tem acordos? Não tem como ter Tem um acordo? camarada, quando ele vai sair do Brasil, ele fala assim, vou deixar vocês aí, mas comportem-se, hein? Então, assim, quando a gente fala assim, a favela venceu, ainda não venceu. Na favela não tem só bandido, não tem só 157, não tem só traficante. Tem pessoas trabalhadoras, tem estudantes inteligentes, tem mulheres bonitas, tem um comércio, tem toda uma estrutura. Mas o único braço do Estado que entra é a polícia. Infelizmente, semana passada a gente teve um evento aqui no Santo Amaro, onde, infelizmente, um jovem de 24 anos perdeu sua vida numa ação equivocada do Batalhão de Operações Especiais. Uma festa junina, era uma festa junina, e eles foram lá fazer uma operação e acabaram baleando o rapaz e tirando a vida dele. Então, a pergunta que se faz não é assim, não é clichê,
não é chovendo molhado. Mas se tivesse acontecendo a mesma festa na Barra da Tijuca, no condomínio Mansões, o BOPE ia lá fazer aquela operação? Você acha que iria? Eu te afirmo que não. Há um tempo atrás, né? Teve esse caso aí do MC Pose e tantos outros casos. A gente teve no ano passado. No ano passado, não. Lembra quando foram prender o Roberto Jefferson? Lembro. Lá naquela cidade dele, que ele meteu bala pra cima da polícia. Acho que feriu uma agente da Polícia Federal. E aí, ao final, ele estava conversando, dialogando assim como nós estamos agora, junto com... Tomando um cafezinho. Com 2 delegados e outros agentes. Ele foi algemado ali? Não, né? Lembra se ele foi algemado? Ele não foi algemado. Nosso ex-presidente, Fernando Collor de Mello, foi condenado, esgotou todos os seus recursos e o Alexandre de Moraes mandou prendê-lo. Ele foi preso lá em Alagoas, pela Federal de lá. Ele foi algemado? Não. Hoje está em prisão domiciliar. Aí a polícia foi fazer uma operação na Cidade de Deus, a Core. E aí nessa operação, infelizmente, um dos agentes perdeu a vida. Ele tinha trabalhado também na Prefeitura do Rio, há uns anos atrás, era um excelente agente, muito querido, mas infelizmente ele foi baleado no rosto e veio a óbito. E aí eu vi uma entrevista do chefe de Polícia Civil, delegado Felipe Cury. Ele falou assim, narcotraficantes tiraram a vida do nosso agente, inclusive chegou ao nosso conhecimento que nessa madrugada o MC Pose do Rodo fez um show aqui que durou a noite toda. Eles foram lá para averiguar uma denúncia de que tinha uma fábrica de gelo clandestino lá que abastecia a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, e que nessa fábrica de gelo tinha coliformes fecais, pôr no gelo, e era um gelo impróprio para consumo humano. Esse gelo abastecia todos esses quiosques da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes. E aí foram lá para fechar essa fábrica, e a Core foi dar apoio, e nessa operação um policial veio a óbito. E aí, na entrevista, o Felipe Cury deu essa declaração de que o MC Pose do Rodo tinha feito um show lá na véspera, esse show tinha durado a noite toda e tal. Eu comentei com a minha filha assim, falei assim, ó, pode ter certeza que eles vão atrás do Pose do Rodo. Pouquíssimo tempo depois, MC Pose do Rodo é preso, uma operação da Polícia Civil, que está combatendo apologia ao crime, crime organizado, etc, etc. E aí, ele, na entrevista dele, ele falou que essas músicas que incentivam jovens a entrar para o crime... Pô, eu sou do tempo que eu ia para o baile funk no Sindicato dos Fumageiros. Pô, eu fui criado com aquela música do Rap das Armas. Claque Bum! Pô, quem não lembra? Né? Então, os funks antigamente, eles eram assim. Eu não virei bandido por causa do funk. Eu ouvia a música porque eu gostava do ritmo. Como muita patricinha ouve e não vira bandido. Então, ele classificou essa música do Pose como uma música de apologia ao crime, que incentiva jovens, e classificou o MC como um bandido também. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, pô, ele não tem a coragem, e eu sou muito fã do trabalho dele, eu sou muito fã do delegado Felipe Cury,
também tem uma história de vida muito bacana. Eu assisto muitos podcasts policiais, como posso citar aqui o Fala Guerreiro, o Fala Glauber. E ele já foi nesses podcasts, podcast de 4, 5 horas, e contou a história de vida dele e tal. E assim, quando ele falou isso, criticando a música do MC Pose, como o Oruan é criticado por ser filho de quem é, né? Isso me chama a atenção. Por quê? Para uma coisa chamada racismo estrutural. O MC Pose é negro. Ele é oriundo de uma comunidade. Ele é MC Pose do Rodo. Ele veio da favela do Rodo, lá em Santa Cruz. O que a polícia fez quando entrou na casa dele? Colocou ele de cara para a parede e o algemou. A gente tem uma súmula vinculante do STF, a súmula vinculante número 11, que diz que o uso de algema ele é feito em determinadas situações. Em regra, somente se oferecer perigo para você ou para outros agentes, para o próprio investigado ali, se ele oferecer resistência, o que não aconteceu. Ele ainda, com a mão para trás, as imagens foram exibidas assim, de uma forma viral, pela mídia, ele tentando conversar com o policial civil que tinha algemado ele, para o cara ver se afrouxava, e o cara impassível. Então, quando ele chegou na cidade da polícia, o cara pegou ele aqui pela nuca e baixou a cabeça dele, como se ele fosse um troféu. Uhum. Ali, ele foi exibido como se ele fosse um troféu. O que eles não fazem quando prendem alguém na Barra da Tijuca, quando prendem alguém em Copacabana, em algum condomínio. Então, por que com ele foi esse tratamento? Porque ele venceu. Ele é um favelado que venceu. Só um cordão dele vale 2.800.000 reais. Um dos cordões dele. Então, ele é um cara que venceu pela música. Uhum. Com a música dele. Ele é um artista. A favela ali venceu? Venceu. Só que algumas pessoas não conseguem aceitar o sucesso dele. O carro dele foi apreendido também. Uma BMW vermelha, que no documento botava preta. Uhum. Carro avaliado em mais de R$1 milhão. Então, assim, o sucesso, Caetano, ele incomoda. Incomoda muito. Porque a maioria das pessoas tem o seguinte sentimento. Você já deve ter ouvido essa frase. Eu quero te ver bem, cara. Eu te quero muito bem. Mas não melhor que eu. Tu pode ter muito sucesso, mas não mais que eu. Por quê? Porque quer te ver sempre abaixo. E ele tá lá em cima. Tu vê, ele saiu da favela. A favela não saiu dele. A favela veio recepcioná-lo, né? Não só isso. A favela não saiu dele porque a forma como ele se expressa. Cheio de gíria, cheio de gesto. Mas é um cara que teve sucesso na vida. Ele, falando da mãe dele. A mãe dele, o Marlon. Uhum. Marlon, né? O nome dele. Marlon, você tem que fazer alguma coisa na sua vida. Ele, mãe, eu vou mudar de vida. Eu vou mudar. E passou a cantar. Cantar o quê? Cantar a realidade dele. Da galera, né? Só para exemplificar o que aconteceu com ele lá em Benfica, que é a porta de entrada das cadeias aqui no Rio de Janeiro. Qualquer pessoa que vá presa, ela é levada para Benfica. E lá ela passa por uma audiência de custódia. Quando a pessoa entra no sistema, ela tem que se identificar a que facção pertence ou
que facção que é do seu bairro. Por quê? Porque se você for mandado para uma facção rival, você vai morrer. Então, ele foi criado em Santa Cruz, numa favela donada pelo Comando Vermelho. MC Pose do Rodo. Então, fala assim, ó, para qual facção que você vai querer ir? Se ele bota neutro você tá com estuprador, neutro você tá com pedófilo, neutro você tá com pessoas que espancam velhinhos. Ali, então, era um documento que ele tinha que assinar e não foi uma escolha dele, no caso. Não, foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele. Você escolhe para onde você quer ser mandado. Ele tinha que escolher o mais... Ele tinha que escolher... Ele escolheu o bairro onde ele foi criado. A favela onde ele foi criado. Que era dominada por qual facção? Comando Vermelho. Só que aquele documento ali, Caetano, ele é um documento sigiloso. Mas viralizou. Por que que viralizou? Quem fotografou e mandou para a imprensa? Quem? Alguém da SEAP. Alguém de dentro da SEAP. Qual a finalidade de expor aquela ficha? Dizer, ó, ele é envolvido com um traficante do Comando Vermelho mesmo. Porque ele colocou aqui na ficha que ele é do Comando Vermelho. Que ele faz parte do Comando Vermelho. Foi essa conotação que deram. Olha, ele faz parte do Comando Vermelho. Isso foi uma covardia que fizeram. Fazem isso com todo mundo? Eu nunca vi. Eu advogo na área criminal há 15 anos. Eu nunca vi isso acontecer. Primeira vez. Por quê? Porque é o Pose. Tem uma passagem, assim... Você advoga na área criminal, né? Na área criminal. Vamos falar dessa área criminal? Vamos falar.